Boa tarde, amigos ouvintes, saudações fraternais. Meu nome é Peter Undro. Hoje estou de óculos escuros, devido ao fato de estar fazendo tratamento de cataratas, e é também por esse motivo que nos últimos dias não tenho postado vídeos. Mas hoje eu quero postar um vídeo relacionado com a mensagem da salvação. A Bíblia nos informa que nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, automaticamente surge a dúvida em relação ao ser salvo. Para ser salvo, o que precisa acontecer na minha vida? Você tem certeza absoluta de que, se partisse para a eternidade hoje, estaria partindo para estar com o Senhor eternamente? É uma pergunta de extrema importância. Arthur Stace era uma pessoa que se criou num lar de um alcoólatra. O pai dele bebia tremendamente, ele vivia desgostoso, entrou então no exército para combater na Segunda Guerra Mundial. E quando teve alta, ele voltou para Sydney, na Austrália, onde moravam seus pais, e ele mesmo se tornou também um alcoólatra. Bebia para esquecer as tristezas, as angústias da vida. E nesta situação, ele ouviu uma vez um convite para estar participando de um encontro evangelístico. Um famoso pregador estaria pregando o evangelho e ele, com um vazio na sua alma, decidiu: eu vou assistir a essa reunião. E quando ele foi, ele ouviu uma mensagem intitulada Ecos da Eternidade, baseada em Isaías 57, verso 15. O texto diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Algumas palavras realmente se destacaram na mente dele. Em primeiro lugar, naturalmente, eternidade. Em segundo lugar, Deus é um Deus santo. Mas esse Deus santo também habita com o contrito e abatido de espírito. Ele quer vivificar o espírito dos abatidos. E, naturalmente, isso era algo que Arthur Stace estava procurando para a sua vida. Ele saiu daquela localidade e sempre pensou: tem tantas pessoas andando nas ruas dessa cidade e não sabem onde estarão na eternidade. Ele tinha um impulso muito grande: eu preciso fazer alguma coisa para alertar as pessoas a respeito da eternidade. Então ele viu um giz deitado na beira da calçada. Imediatamente ele pegou esse giz e começou a escrever a palavra eternidade em inglês. Na calçada, nos muros, em qualquer lugar que era bem visível, sempre eternidade, eternidade. E no outro dia cedo as pessoas foram para trabalho, para comércio, e sempre se depararam com essa palavra e surgiu uma grande pergunta: quem é que fez isso? Até a polícia ficou meio incomodada com isso, porque achava que a cidade não estava sendo mantida limpa e em ordem. Mas Arthur Stace fez isso durante muitos anos, até a sua morte. Quando no ano de 1999, na passagem para o ano 2000, a cidade de Sydney queria comemorar de uma forma especial. Surgiu então entre o povo uma pergunta: qual seria uma palavra que realmente iria caracterizar a nossa cidade? E logo vieram muitas sugestões: eternidade, eternidade, eternidade. Então colocaram na ponte essa palavra em letras bem grandes para celebrar daquilo que Arthur Stace tinha feito.
todos os participantes foram mais uma vez levados a pensar na eternidade. Sim, prezado amigo, você tem pensado na eternidade? Tem pensado onde você vai estar após essa vida? Queremos ver algumas verdades sobre a eternidade. Em primeiro lugar, há apenas dois destinos. Ou a pessoa vai estar eternamente com Deus no céu, ou a pessoa vai ser lançada no lago de fogo eterno, onde vai sofrer eternamente. Não existe uma terceira via, não existe uma terceira alternativa. Só existem essas duas possibilidades. Então, em primeiro lugar, precisamos lembrar um fato: somos todos eternos. A Bíblia diz em Isaías 64, verso 5, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que te iraste, porque pecamos, e neles a eternidade, para que sejamos salvos. Então, note aqui algumas questões fundamentais. Deus se ira contra o pecado, o homem é pecador, mas o homem é eterno. Ele nunca deixa de existir. E por isso, o desejo de Deus é que sejamos salvos. Então, todos nós somos eternos e jamais vamos deixar de existir. Em segundo lugar, então, a verdade que já citamos no início, somente existem dois destinos. Em Daniel 12, verso 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, mais uma vez, só dois destinos: ou vida eterna na presença de Deus, ou desprezo e vergonha eterna longe da face de Deus. Não existe uma terceira possibilidade. A Bíblia nos mostra que não é possível mudar de destino após a morte. No texto de Lucas 16, a história do rico e Lázaro, nós lemos: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então é impossível, depois da morte, mudar o seu destino, o destino da sua alma. Existe um grande abismo entre os dois destinos. Em quarto lugar, a Bíblia mostra que há muitas pessoas enganadas, pensando que vão para o céu, mas irão para o inferno. Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então veja que são pessoas atuantes num determinado grupo de igrejas da atualidade. Igrejas onde se tem muitas profecias, igrejas onde se pratica muito exorcismo, expulsamos demônios, igrejas onde se destaca muito a realização de milagres, fizemos muitas maravilhas. Então veja, essas pessoas estavam certas de que iriam para o céu porque tinham os chamados carismas, os dons espirituais. Porém, são pessoas perdidas. E na hora da sua morte, do seu encontro com o Senhor, vão perceber: para nós não tem mais chance. Mateus 7:23, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então vão saber que o fato de exercerem certos dons não é nenhuma evidência de possuírem vida espiritual. Deus vai dizer, Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, vocês nunca foram realmente convertidos. Existe hoje em dia uma multidão, salões enormes, cheios de pessoas que acham que vão para o céu e estão realmente indo para o inferno.
Em quinto lugar, então, para eu ser salvo, eu preciso, em primeiro lugar, de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. A Bíblia destaca isso em várias passagens. João Batista começou a sua pregação falando sobre arrependimento. Jesus começou a sua pregação falando sobre arrependimento. O apóstolo Pedro, dia de Pentecostes, e também depois sempre destacou a necessidade de arrependimento. Significa um rompimento com a vida pecaminosa do passado. Há pessoas que querem sim entrar no céu, mas querem continuar com as suas práticas enganadoras e pecaminosas. E a Bíblia mostra, não, essas pessoas não são salvos. Para ter os pecados perdoados é necessário arrependimento, uma mudança radical da sua vida. E, em quinto lugar ainda, vamos lembrar que a palavra arrependimento está ligada à palavra metanoia ou metamorfose. Assim como uma lagarta se transforma em borboleta e passa por uma transformação radical, a vida da pessoa convertida, arrependida, vai passar por uma transformação radical na sua vida. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, arrependimento profundo é necessário como primeiro passo para a pessoa receber a vida eterna. Há pessoas que querem sim dar uma aparência de religiosidade, mas sem mudar de vida. Em Mateus 3, versos 7 e 8, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, esses fariseus também queriam participar de um ritual religioso, queriam passar pelo batismo, mas João os chamou de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eles queriam sim escapar do inferno, mas não queriam produzir frutos dignos de arrependimento. E João mostrou, não, isso não é possível. Vocês não vão ser salvos se não passarem realmente por uma mudança radical da sua vida. A Bíblia mostra, em segundo lugar, para eu ser salvo, eu preciso confessar a Cristo como Senhor. Isso quer dizer ter uma determinação de obedecer e seguir ao Senhor. Há muita gente que quer Cristo como Salvador, quer apenas entrar no céu. Mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Então, uma declaração pública, aberta de testemunho, agora Cristo é o Senhor da minha vida. Eu vou fazer a vontade dele e não a vontade dos outros. O próprio Jesus aprendeu a obedecer. A Bíblia diz em Hebreus 5, 8 e 9, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que pareceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então veja que a eterna salvação é para pessoas determinadas a obedecer ao Senhor. Nem sempre vamos conseguir. Temos, por isso, o tribunal de graça onde está Jesus, o nosso sumo sacerdote. Mas dentro do coração deve haver essa determinação. Eu vou obedecer ao Senhor. Ele é que vai mandar daqui para frente na minha vida. Em Romanos 6, verso 17, nós lemos, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, isso implica também na obediência às doutrinas bíblicas.
A maioria das igrejas hoje em dia está longe de obedecer à doutrina da palavra de Deus. Estão sendo utilizadas tantas práticas totalmente relacionadas com o ocultismo, até em igrejas chamadas evangélicas. Mas para a pessoa ser salva, ela tem que ter um compromisso não somente de vida, mas também um compromisso de obediência àquilo que a Bíblia ensina. Onde, por exemplo, a Bíblia ensina que deve usar um copo com água sobre o qual foi orado para receber a bênção de Deus. É puro ocultismo isso. Ou que deve trazer uma rosa vermelha para ter prosperidade. Tantas doutrinas erradas estão nas igrejas de hoje em dia. Mas a pessoa que realmente é salva tem um compromisso de obedecer de coração a forma de doutrina a que foi entregue. Em terceiro lugar, para ser salvo, eu preciso crer no coração na suficiência do sacrifício de Cristo. O texto de Romanos 10, verso 9, continua: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, confessar com a boca Cristo como Senhor, e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que significa isso? É fácil crer na ressurreição de Cristo? Bom, vamos ver qual é o significado que está por trás dessa expressão. No santuário do Velho Testamento havia duas partes principais. Em primeiro lugar, o lugar santo, e separado por uma cortina estava o Santo dos Santos. Este lugar era especialmente sagrado, onde estava a Arca da Aliança, e o sumo sacerdote só podia entrar uma vez nesse espaço, uma vez por ano, para fazer expiação. Ele precisava levar duas coisas. Em primeiro lugar, um incensário, que representava as orações dos santos, iriam chegar perante Deus para pedir perdão. E o que era o mais importante era uma bacia com sangue, e ele então precisava mergulhar o dedão no sangue. Esse sangue era do sacrifício dos bodes e ovelhas que tinham sido sacrificados lá fora do santuário. Iria colocar isso então nos chifres da Arca da Aliança, e então isso significava: nós confessamos que somos pecadores, mas alguém inocente já morreu pelo nosso pecado. Então, isso acontecia uma vez por ano. E era um símbolo daquilo que Cristo ia fazer quando fosse morrer pelos pecados da humanidade. Depois, se o sumo sacerdote saísse, significava que o sacrifício foi aceito. Jesus entrou no santuário celeste uma vez também, e a Bíblia diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele entrou com seu próprio sangue. Para quê? Ele apresentou o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, onde derramou seu próprio sangue, e o Pai precisava avaliar: esse sangue é suficiente para perdão das pessoas do mundo inteiro? E se o Pai aceitasse, isso era um sinal de que a humanidade inteira poderia receber o perdão de Deus e receber a vida eterna. E o sinal da aceitação desse sacrifício seria a ressurreição de Cristo. Portanto, crer na ressurreição de Cristo seria a prova da suficiência do sangue de Cristo para a salvação completa. E por isso a Bíblia diz em Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: vocês agora podem ser declarados justos em virtude do sangue que eu derramei lá na cruz
do Calvário. Então, crer na ressurreição significa crer na suficiência daquilo que Cristo fez. Isso é uma coisa que é muito difícil para muitas pessoas. Quando a gente pergunta o que precisa acontecer para você ser salvo, eu preciso confessar meus pecados e depois não posso pecar mais. E tem várias igrejas que têm ensinamentos totalmente absurdos ainda. Para entrar no céu, eu não posso cortar meu cabelo, tenho que fazer isso e aquilo. Então, como se a salvação fosse algo conquistado em comum entre Cristo, uma parte, e a pessoas, práticas religiosas. Outras pessoas acham que tem que fazer penitências e assim por diante. Não. A salvação se deve exclusivamente em virtude da morte de Cristo na cruz em nosso lugar. E a ressurreição é a prova de que o sacrifício dele foi plenamente suficiente para a salvação eterna. Eu sei que sou salvo, não porque sou bom, não porque sou perfeito, porque sou muito imperfeito, mas eu sei que sou salvo porque o sacrifício dele foi suficiente. Eu entreguei a minha vida a ele, para ele ser o Senhor da minha vida, para ele realmente controlar a minha vida no dia a dia. Justificação significa ser declarado justo. Não significa que a pessoa é justa em si mesma, mas o Pai nos declara justos em função daquilo que Cristo fez. E por isso, quando Cristo saiu da sepultura, ele estava anunciando: está consumado, é suficiente o que eu fiz para a vossa eterna salvação. E temos alguns relatos interessantes na Bíblia a respeito da ressurreição. Quem foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu, a primeira mulher a quem Jesus apareceu depois da ressurreição? A Bíblia diz: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Veja, Jesus não apareceu em primeiro lugar a Maria, a sua mãe, e nem as outras pessoas nobres que estavam lá na hora do sepultamento, mas apareceu a pior das pecadoras, para ela ter certeza: os teus pecados estão cobertos, você é plenamente justificada e não precisa temer mais os demônios, porque eu te libertei. Sim, Jesus apareceu a pior das pecadoras nessa ocasião. E quem foi o homem a quem Jesus primeiro apareceu? Iríamos dizer, sem dúvida foi o evangelista João, porque foi ele o único apóstolo que foi até a cruz quando Jesus foi crucificado. Mas a Bíblia diz que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Muito interessante, não é? Pedro não era aquele que negou a Jesus 3 vezes, e mesmo assim ele foi escolhido para ser o primeiro a ter a confirmação: o meu sacrifício foi suficiente para a tua salvação. Tantas pessoas hoje em dia têm dúvidas sobre o perdão dos pecados. Me lembro quando estava fazendo visitas num abrigo de idosos e perguntava: vocês têm algum medo? Nós temos medo de não sermos perdoados dos nossos pecados. Você, prezado ouvinte, pode ter certeza absoluta, quando você recebe a Cristo como Senhor da sua vida, e quando confia plenamente no sacrifício como sendo plenamente suficiente para a tua salvação, você é perdoado, você é salvo, não importa qual tenha sido a sua experiência no passado, talvez numa vida pecaminosa.
Então vem a pergunta: você já produziu frutos dignos de arrependimento? Já tomou uma vez uma decisão: eu quero abandonar a vida pecaminosa, quero realmente viver como uma nova criatura? Jesus Cristo realmente é o Senhor da sua vida, tanto na conduta como também na sua fé. Ele é que determina o que você vai crer e o que vai praticar. E, em terceiro lugar, você tem confiado plenamente na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Se isso aconteceu, você pode ter certeza, você é uma pessoa salva. E se você não fez essa entrega até hoje ainda, você pode fazer isso agora mesmo. Arrependa-se da sua vida pecaminosa. Receba Jesus como Senhor, aquele que vai mandar na sua vida. A Bíblia fala no Novo Testamento apenas 26 vezes, aliás, 16 vezes, sobre Jesus como Salvador. Mas fala 240 vezes sobre Jesus como Senhor. A ênfase toda está no senhorio de Cristo. Receber a Cristo significa não receber apenas um Salvador, mas o Senhor, aquele que vai dominar a sua vida. Faça a sua entrega. Confie plenamente no sacrifício que Cristo fez e assim você será salvo. A Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vós outros, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, versos 12 e 13. Então, a pessoa realmente salva, ela sabe que tem a vida eterna e crê no nome do Filho de Deus. Para ser salvo, é necessário arrependimento, é necessário receber Cristo como Senhor da sua vida, é necessário confiar plenamente na suficiência de Jesus Cristo. Espero que nesse Natal você possa desfrutar essa alegria de ser salvo, ser um filho de Deus. Que Deus o abençoe ricamente e que possamos viver para a sua honra e glória também nesses dias. Amém.